O Laboratório de Comunicação, em parceria com o curso de jornalismo da Uniso, está realizando um programa especial 100 anos de rádio em Sorocaba e região. Estamos trazendo profissionais que militaram e militam ainda no rádio. Profissionais de programas, jornalistas, radialistas, que tiveram passagens significativas e importantes no rádio. E hoje estamos recebendo Pedro Luiz Guerra. Pedro, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês, obrigado à Universidade de Sorocaba pelo convite. Pedro Luiz Guerra, nome artístico? Pedro Guerra. Idade? 52 anos. Profissão? Jornalista e radialista. Você fez o curso de radialista de rádio e TV na Unesp de Bauru. O que leva um jovem na faixa dos seus 17 e 18 anos a escolher esse curso de rádio e TV? Na verdade, eu já tinha uma fascinação pelo rádio, né? E eu falo que a minha primeira participação ao vivo no rádio eu tinha 8 ou 9 anos de idade, que eu lembro que numa emissora de rádio de Sorocaba estava sorteando 2 ingressos de cinema para assistir Os Trapalhões. E era uma pergunta. Eu peguei, liguei, tive sorte, foi na primeira assim, atenderam, entrei ao vivo, respondi e ganhei 2 ingressos. E eu já tinha uma fascinação pelo rádio, né? Acordava ouvindo emissoras de AM, FM, e meu pai colocava no carro o rádio, eu ouvia os locutores, ouvia notícias. Então aquilo lá já foi me fascinando. Os seus pais eram ouvintes de rádio? Meus pais eram ouvintes. Assim, ouviam no carro praticamente, né? Tinha não algum em casa. Programa na época que... Eu lembro assim muito de comerciais, entendeu? Que eu lembro que tinha Levante da Cama e Pule, tem Café no Bule, Vamos Acertar o Galo. Rádio Clube de Sorocaba. E tinha o Inhojuca. Na Cacique. Na Cacique, que era muito ouvido. Eu lembro que quando ele morreu, parou praticamente a cidade, né? Que o velório foi até no Ginásio de Esportes de Sorocaba. Então aquilo lá me fascinava aquela... pessoal do rádio falando, tal, Zilá Gonzaga, né, as radionovelas que tinham na época, tal, aquilo lá foi me fascinando. Mas eu não imaginava que eu ia trabalhar em rádio ou televisão. Na verdade, teve uma vez até, minha voz foi parar num carro de som. Minha irmã ia fazer uma festa do pastel na escola onde ela era professora e depois foi diretora ali no Jardim Belmejo, em Sorocaba. E eu gravei umas fitas chamando o pessoal para festa. Você não estava na faculdade ainda? Não, eu tinha acho que 14, 15 anos. E como é que era a chamada de carro? Eu imitava o Barney. Ei, Fred, hoje tem festa do pastel, lá na CI11 no Jardim Belmejo. Venha comer o pastel. E fazia algumas vozes imitando. E nisso foi assim, legal, o pessoal gostou e tal. Mas ficou nisso, eu nunca... E, na verdade, eu não imaginava mesmo que ia trabalhar em rádio e televisão. Mas aí chega o momento da faculdade. Chegou o momento da faculdade. A minha ideia era fazer educação física. Porque eu frequentava muito a ACM, a Associação Cristã de Moços, desde pequeno. Praticamente desde quando eu nasci. Eu era largado na Rua da Penha e ficava lá. Mas a minha ideia era fazer educação física para depois fazer um curso que tem dentro da ACM, que você vira executivo da CM, para trabalhar em vários lugares, na CM do mundo todo, do Brasil. Você pode ser. E o que aconteceu daí? Faltando acho que 3 meses para o vestibular, eu comecei a ler. Comprei aquele bendito que hoje não existe mais, né? Hoje deve estar tudo na internet, Manual do Estudante, do vestibular da Abril. E comecei a ler as profissões. Fui lendo, e apareceu lá Comunicação Social, Rádio e TV. Eu falei assim, nossa, que legal. Eu gostava tal de escrever, já tinha escrito na época de colegial, do ensino médio,
uma mini peça de teatro, algumas coisas assim e tal. Eu comecei a ver ali que tinha roteiro de televisão, roteiro de rádio. Né? Eu falei assim, isso daqui eu vou prestar. E como naquela época eu não era um bom estudante, eu não fiz, só fiz inscrição para a universidade, para a Unesp, né? Fiz o vestibular e tal, fiquei na lista de espera e acabei sendo chamado para... Que ano foi isso? Foi em 1989 foi o vestibular. Eu entrei em 1990 daí na Universidade Estadual Paulista. E aí, dentro da faculdade, o que te despertou daí, entre todas as atividades, de disciplinas, o elenco de disciplinas, o que te despertou? Então, hoje em dia mudou muito, né, assim, o currículo das universidades, né? Naquela época, os 2 primeiros anos era praticamente só teoria. Puta, aquilo lá matava, né? Teoria da comunicação, comunicação comparada. Na época tinha comunicação rural, língua portuguesa 1 e 2. E aquilo lá, putz, mas lá na frente, daí tinha roteiro de televisão, tinha cenografia, tinha sonoplastia, né? Então aquilo lá, putz, já estou ali. Você não vai acabar desistindo do curso por causa de 2 anos de teoria. Daí, na metade do segundo ano, já tinha algumas aulas práticas, no laboratório, na questão de roteiro e tal. E ali eu fui pegando jeito. Na minha ideia era trabalhar com produção de rádio. A minha ideia depois, quando eu já estava no segundo, terceiro ano, era trabalhar na produção de programas de rádio. Né? O que faria um produtor de programa de rádio? Então, eu cheguei a fazer estágio na rádio Unesp. É uma rádio de frequência aberta, uma FM. É uma FM. Rádio Unesp FM. E lá eu fiz estágio na discoteca e fiz na parte de produção. Tinha um programa que chamava Concerto de Rock. Discoteca, para quem não imagina, não é uma casa noturna. Não, não é uma casa noturna. Era fazer a programação musical da Rádio guardados Unesp. Os discos, é isso? Na época eram os vinis, chamados vinis, que tinha que terminar... Tinha blocos, né? Começar com alto estímulo e terminar com baixo estímulo, ou ao contrário, baixo estímulo. Eram 4 músicas cada bloco, né? Eu fazia uma programação de MPB, das 11 ao meio-dia e depois das 6 da tarde às 7 da noite. E tinha que terminar com alto estímulo, baixo estímulo, 2 blocos. Né? Eram 4 blocos 4 músicas cada um. Vou contar uma coisa interessante, né? Porque daí, quando faltava um tempo... Tipo, faltavam uns 2 minutos para terminar o bloco, o operador poderia colocar uma música da MPB, condizente, né, com o que estava sendo tocado. Claro que sobrou daí para o estagiário, né? Teve uma vez que o querido operador lá colocou, para encerrar o bloco da MPB, A Barata da Vizinha Tá na Minha Cama. Em autoestímulo. Hã? Autoestímulo. Autoestímulo, né? Quer dizer que um estilo de programa musical de qualidade clássica e entra a Barata da Vizinha. Dentro da minha cama, que seria o programa de samba que tinha, né? De sábado ao meio-dia tinha um programa de samba na Rádio Unesp, né? O operador estava acostumado, né? Pegou. Alguma bronca? Sobrou para o estagiário, né? Queriam saber que eu, na época também, moleque, digamos assim, eu assumi a bronca. Eu falei assim, faltou, aí eu deixei autorizado a colocar uma música, mas eu imaginava que o operador ia seguir a linha da programação, né? E você, né? teve um programa nessa rádio que tem um nome bem curioso para quem já te conhece, como eu, há bastante tempo. Sujeito a Guincho. Então, o programa chamava Sujeito a Guincho com a ideia de divulgar na época, até hoje existe, aquelas bandas de garagem, né? Que tocam, se reúnem na garagem da casa, né? Hoje, geralmente, as pessoas já têm até um estúdio para... Antigamente não, era... vamos lá na garagem da minha casa, geralmente na casa do baterista, né? Porque o baterista não podia ficar levando a bateria de um lado para o outro, e geralmente era na casa do baterista. E eu criei esse nome, Sujeito a Guincho, tinha até uma vinheta, né? E começava com uma sirene, né, tal. A polícia chegava, os caras estavam descarregando o som, né? Não, a gente só está descarregando os equipamentos. Não, você está sujeito a guincho. Né? Porque geralmente quando você para na frente de uma garagem, né? Geralmente tem a placa escrito não pare garagem e sujeito a guincho, né? Então essa era a ideia desse programa. Terminada a faculdade de rádio e TV na Unesp de Bauru, você que era de Sorocaba, volta para a terrinha. Volto para a terrinha com a ideia de continuar
com a ideia de continuar trabalhando com programação. Coloca o currículo embaixo do braço e aí? Currículo embaixo do braço, vamos na Rádio Cruzeiro FM, na época começando a Rádio Cruzeiro FM, que tinha assim um perfil Que do que ano eu era já... isso? 1995. Terminei em 94, começo de 95. E com a ideia de ir na Rádio Cruzeiro FM, porque tinha uma linha do que eu já tinha trabalhado, né? A Rádio Unesp FM era uma rádio cultural e a Cruzeiro FM estava na linha cultural, começando aqui na cidade de Sorocaba. Fui lá, deixei currículo lá, fui em outras rádios também, fui deixando currículo em todas as rádios da cidade de Sorocaba e não só aqui em Sorocaba. Teve uma época que eu peguei e andei a Paulista inteira, também Em São Paulo. em São Paulo, levando meu currículo. Só que daí o que aconteceu? Nessa mesma época eu resolvi fazer também o curso de locução no Senac, né? Comecei a fazer o curso de locução no Senac ali e conheci Bertone Júnior, Que era professor do curso. que era professor do curso no Senac. Daí o que aconteceu? Eu já tinha deixado meu currículo lá na rádio, na época estava começando também em Sorocaba, a rádio CBN Clube, né? E eu conversei com ele falou novamente para eu ir lá conversar, e lá eu conheci a minha primeira chefe, Neide Barbosa, né? Que ela era chefe do jornalismo lá, a apresentação na época era Maria Tereza Bocardi e Bertone Júnior, eram os apresentadores do jornal da CBN. E ali eu comecei de rádio escuta. O que faz um rádio escuta? Rádio escuta... Escuta rádio? Eu ficava, na época, eu ficava ouvindo enquanto estava rolando o programa do CBN Sorocaba, que era das 9 às 11 da manhã, eu ficava ouvindo se não estava no satélite, que seria a Rádio CBN São Paulo, alguma notícia importante para editar e colocar durante o programa da CBN Sorocaba, alguma notícia nacional, estadual ou internacional. Então isso era a minha... Depois eu comecei a fazer produção do jornalismo. O que era a produção do jornalismo? Marcar entrevista e preparar as laudas com perguntas para o entrevistado. Daí eu comecei nessa toada. Daí depois acharam ou acreditaram que eu podia ser um repórter, né? Eu não acreditava que eu poderia ser um repórter porque eu não gostava muito da minha voz. Apesar de ter gravado imitações, algumas coisas assim, eu queria ficar muito mais atrás do que... Você queria nos bastidores? Queria ficar nos bastidores, não era muito assim. E daí eu comecei a fazer o que chama de matérias gravadas e editadas. O que são matérias gravadas e editadas? Eu saía na época com o gravador, hoje a pessoa pode até sair com o celular, né? Ia fazer algumas entrevistas e quando eu voltava com essas entrevistas eu preparava o boletim gravado, que tinha a abertura do boletim, a entrevista, né, e o encerramento, né, com algumas sonoras nesse boletim. E começou assim. Daí um belo dia eu estava lá no centro da cidade de Sorocaba, na rua São Bento, e eu tinha ido para fazer uma matéria gravada quando o Procon ficava ali na rua Ubaldino do Amaral, ali atrás. E eu parei a viatura da rádio e tava um monte de gente na frente de um banco que chamava Econômico na época, na esquina ali com a Brigadeiro Tobias, se não me engano. E eu acreditei que era, porque na época o Banco Econômico tinha falido. Eu pensei assim, os correntistas estão querendo invadir o banco, né? E aquele monte de gente ali e tal. Na hora que eu cheguei, eu tive a coincidência de encontrar uma pessoa conhecida, uma amiga minha. E eu falei assim, fulana, o que está acontecendo aí? Ela falou assim, Pedrinho, saiu todo mundo aqui do prédio do Banco do Brasil que tem uma bomba aí. Ligaram dizendo que tem uma bomba. E a polícia já está lá dentro, indo de andar a andar, fazendo uma varredura para ver se encontra a bomba, né? Daí eu não tive dúvida, né? Peguei, na época não havia celular, tinha um orelhão bem na frente ali da agência do Banco do Brasil,
liguei para Neide Barbosa e falei, Neide, então é o seguinte, tô aqui no centro, tá acontecendo o seguinte, diz que tem uma bomba aqui no prédio do Banco do Brasil, a polícia já está aqui, os funcionários estão tudo na rua, né? O trânsito está complicado. Daí ela falou assim, tá bom, então espera aí um pouco na linha, né? O que você esperava que ela fizesse? Mandasse um repórter lá? Não, eu imaginei que ela era pedir para eu apurar para depois levar a informação para E lá. aí você ficou esperando na linha? Fazer entrevistas ali, de repente, com a polícia. O quê? Né? Você faria sem problema nenhum? Sem problema nenhum. Mas daí o que aconteceu? Eu tô lá, esperando no orelhão e tal, daqui a pouco eu ouço, né? A rádio no telefone, né? Eu falei, até pensei assim, deve ser a espera, né? Acho que geralmente a pessoa liga para lá, deixa na espera ouvindo a rádio, né? Daqui a pouco entrou uma vinheta e daí entrou a Maria Tereza Bocardi falando, vamos agora ao centro da cidade, onde está o repórter Pedro Guerra, com informações que existe uma bomba na agência do Banco do Brasil, no centro, na rua 15 de novembro. É isso mesmo, Pedro Guerra? Alguns segundos de silêncio. Ou seja, estou ao vivo. Estou ao vivo. E daí saiu. Mas eu não tinha anotado nada. Fiz o que eu tinha... Improvisei, mal improvisado, né? Porque eu não tinha experiência que eu tenho de anos de rádio, né? Mas saiu alguma coisa. Estava com quantos anos na época? Na época eu estava com 25. Com 25 anos. Saiu improvisado. Mas saiu. Eu lembro que eu voltei para a rádio. O diretor da rádio, eu entrei, a rádio já tinha mudado do centro para Washington Luiz, né? Eu entrei na rádio, estava um dos diretores da rádio, Marcos de Lima Neto, né? Ele olhou para mim assim, eu falei assim, não vou perder a oportunidade, né? Eu não fui bem, né? Falei bem assim, já não fui bem, né? Ele falou assim, não foi, mas você leva jeito. E ali foi. Daí eu já fui, de repente, eu já com mais experiência, comecei a escrever os boletins, né? Quando fosse entrar ao vivo, né? Uma vez voou a folha, né? Daí teve que improvisar. E assim foi. E aí surge que jeito o jornalismo, a faculdade de jornalismo? A faculdade de jornalismo surge no momento que eu começo a trabalhar na rádio CBN Clube à tarde, com uma pessoa que assumiu a coordenação do jornalismo à tarde e era coordenador do curso de jornalismo aqui na Universidade de Sorocaba. Tem nome e sobrenome, cidadão? Tem, Fernando Negrão Duarte. E o curso de jornalismo, não era no campus aqui, era no campus seminário, ainda na Eugênio Salerno. E ele começou a me atazanar que eu precisava fazer jornalismo. Fazer jornalismo. E resolvi prestar o vestibular, né? Prestei o vestibular, como fiquei de novo na lista de espera. A faculdade de jornalismo de Sorocaba estava começando. Estava começando. Começou em 95 e isso aí foi em 96. Foi em 96. Eu fui a primeira turma da noite, né, do curso de jornalismo. Eu brinco que eu sempre sou dos primeiros de curso, porque no curso de rádio e TV da Unesp, eu era a segunda turma do curso de rádio e TV da Unesp. O curso tinha sido criado em 89 e eu entrei em 90. E daí eu fui ser primeira turma do curso de jornalismo na Uniso. Daí, devido lá a algumas matérias que eram semelhantes ou iguais até, eu consegui eliminar algumas matérias teóricas, né, do curso de jornalismo. E foi nesse momento que entrou o jornalismo na minha vida, praticamente, né? Reportagens que você fez aí enquanto locutor, com um radialista, sabendo colocar a voz, já imaginando uma trilha, uma vinheta, que foram significativos. Uma delas, para a gente começar. Outras tantas que eu lembro, eu acho assim, é que me deu uma projeção na CBN na época, quando eu virei repórter de rede, acho que foi a partir daí que eu virei repórter de rede, foi a história do chupa-cabras. Né? Chupa-cabras. Que era um elemento sobrenatural que estava atacando na região de Sorocaba. Né? Atacava cabra, boi, chupava o sangue desses animais, né? E daí eu fiz um boletim
que eu fui fazer a reportagem em Araçoiaba da Serra, num bairro, onde tinha até o retrato falado do chupa-cabra, né? E essa foi a que deu né? E essa reportagem entrou em rede nacional pela CBN. Pela CBN. E aí repercutiu de um tanto que você virou especialista em chupa-cabra. Sim, eu dei entrevista para uma rádio de Minas Gerais que chamava Rádio Porteirinha, que havia uns ataques lá, né? Uma rádio de Santa Catarina também pediu na época. Daí veio uma equipe da TV Bandeirantes de São Paulo, que tinha um programa à tarde na TV Bandeirantes, que eu não sei se era Brasil Verdade, alguma coisa nesse sentido, e a equipe queria conhecer o local do chupacabras. Aí você foi acompanhar. Eu fiquei acompanhando a equipe durante praticamente a manhã inteira e a tarde. E essa reportagem lhe rendeu o prêmio. Ele rendeu um prêmio de melhor reportagem em 90 ela foi feita em 97 e deu o melhor prêmio de reportagem em 98 daí. Aí vieram outras reportagens. O que leva a ganhar um prêmio de reportagem? É estar atento? O que precisa para ser um bom repórter de rádio? Eu acho que tem que estar atento, né? O que acontece. E nunca menosprezar a pauta. Mesmo que seja de mato, buraco na rua, tudo tem uma história, né? Eu lembro de uma vez, uma reportagem também, que não rendeu o prêmio, mas foi uma das primeiras assim que me deu uma repercussão, que eu levei muito a sério. Foi quando eu cheguei no plantão da polícia, na delegacia da General Carneiro na época, plantão policial que eu fazia, chegava lá às 6 horas da manhã, e tinha um boletim de ocorrência escrito morte a esclarecer. E lá a pessoa falava que o óbito tinha acontecido porque a pessoa tinha engolido um garfo. Engolido um garfo? Engolido um garfo. E daí o que aconteceu? Aquilo lá ficou na minha cabeça. E eu anotei todas as informações e guardei. Dois colegas de rádio que estavam lá entraram ao vivo, deram aquele boletim como... fato inusitado? Fato inusitado. Daí os apresentadores do outro lado tiraram um sarrinho, como que a pessoa engole um garfo, né? Claro, que daí eu fui atrás da pessoa que tinha feito o boletim de ocorrência. Naquela tarde, eu fui atrás da pessoa que tinha feito o boletim de ocorrência. Era o irmão da pessoa. Daí eu perguntei para ele, viu, o que aconteceu aqui? Ele virou e falou assim, meu irmão, ele bebe, né? Alcoólatra. Ele estava com os amigos dele, né? E um dos amigos dele me ligou na minha casa, dizendo que ele estava passando mal porque ele tinha engolido um garfo. Daí eu fui até a casa, né? Peguei meu irmão, levei no pronto atendimento, que na época ficava ali na Humberto de Campos, levei lá. O médico olhou a garganta do meu irmão e disse que só tinha alguns arranhões, que era impossível dele ter engolido um garfo, e deu alguns analgésicos e mandou embora para casa. Não mandou fazer raio-x? Não mandou fazer raio-x. Daí eu falei, e daí o que aconteceu? Deu uma semana, mais ou menos 5 dias, meu irmão foi parar no hospital regional, teve o estômago perfurado e morreu de hemorragia. De fato engoliu o garfo? De fato ele tinha engolido o garfo. Daí o que aconteceu? Essa reportagem, além de ter sido inusitada, e eu ter acreditado no boletim de ocorrência que estava lá, virou um procedimento administrativo na própria prefeitura, né, porque o médico, por mais, né, história louca que tinha sido, até depois fiquei sabendo que tiveram alguns padrões de atendimento, até foram mudados dentro da prefeitura de Sorocaba em razão disso, para começar a acreditar nas histórias que apareciam. Porque por mais louca que tinha sido, o médico, o mínimo que eu tinha feito era tirar o raio-x. E se não tivesse nada, era um abraço, né? Vai para casa, toma os analgésicos, né? Esse é o papel do jornalista, Pedro, do radialista? Esse é o papel. Estar atento, levar informação, custa o que custar. Custa o que custar. Teve uma outra vez também que muita gente tirou sarro de uma moça, que ela tinha problema, ela tentou suicídio. Ela pulou da ponte ali na Francisco de Losso,
Ela só não morreu porque ela caiu em cima no teto de uma Kombi e ficou enroscada no bagageiro da Kombi. Eu fui fazer uma entrevista com a família e a família contou que já era a terceira vez que ela estava tentando, né? Daí eu falei para a família, vocês não foram procurar ajuda, algum tipo de ajuda? Ah, a gente não sabe e tal. Acabei fazendo um outro papel, que daí eu falei para a família que a prefeitura tinha atendimento psicológico, não, era para ela procurar o UBS, né, a Unidade Básica de Saúde do bairro, contar a história e tal. Dali para frente eu não sei o que aconteceu, né? Mas eu acredito que eu fiz um papel que era uma pessoa que estava precisando de ajuda, né? E aí também existe uma outra matéria que você ganhou o prêmio, foi quando você foi fazer uma reportagem policial no dia das eleições e percebeu que freiras enclausuradas estavam saindo do convento. Ora, se eram freiras enclausuradas, o que faziam elas fora do seu habitat natural? Isso, foi nas eleições de 2004, eleições para prefeito, né? Aí já não era CBN mais. Aí a gente estávamos na rádio Cruzeiro FM. No primeiro ano, acredito, do Jornal da Cruzeiro, a Voz da Notícia. No primeiro ano. Eu fui lá, que ali funcionava o 9º Distrito Policial, tinham levado um arruaceiro, né, para lá para fazer um boletim de ocorrência, que ele tinha entrado na zona eleitoral, criado bagunça, e a polícia tinha levado ele para lá, e eu fui para apurar a história. Enquanto eu estava lá fora, o convento ficava ao lado do 9º Distrito Policial, ali no Jardim Veracruz. Eu vi o portão abrir e 2 madres saíram. Elas saíram, deu mais ou menos, acho que no máximo 20 minutos que tinha dado, eu acho, nem isso. Elas voltaram. Daqui a pouco abre o portão de novo e saem mais 2 madres. Vai lá. Bom, daí eu toquei o interfone. Falei assim, alguma coisa está acontecendo. Eu toquei o interfone do convento, atendeu a madre, que falei assim, eu precisava falar com a madre superiora. Eu sou da Rádio Cruzeiro FM, eu estou vendo que 2 madres já saíram, 2 já voltaram. Eu já, na minha cabeça, eu acreditava que já poderia ser para ir para votar. Elas estão participando do pleito eleitoral? Falei para elas, estão, elas têm ordem, nesse momento elas podem sair para votar. Uma das únicas, né, ordens, né, que ela pode fazer, que elas podem sair. Daí eu falei, a senhora não dá uma entrevista para mim? Eu falei, dou. Daí eu pensei até que ela ia fazer pelo interfone a entrevista. No fim, ela veio, ela me atendeu no portão, eu fiz entrevista com ela, ela falou que elas tinham que sair, votar e voltar, não podiam nem parar para... Brincou até que não podiam nem parar para tomar um cafezinho, né? Daí ela falou que a maioria, todo atendimento médico, até se não fosse nada de urgência, alguma coisa, dentista, tudo era feito ali dentro mesmo. E esse era um dos únicos momentos que elas poderiam sair. Isso também rendeu um prêmio. Isso rendeu prêmio... Pelo ineditismo da pauta. Da pauta, não, rendeu prêmio em 2005. Daí eu tive mais outros 2 prêmios, né? 99 e 2000. 99 foi com uma época que teve uma pílula microvilar, né? Anticoncepcional, que uma época que a empresa tinha feito de farinha. E várias mulheres ficaram grávidas, né? Estavam tomando anticoncepcional e acabaram ficando grávidas, porque a pílula era de farinha. E teve um caso em Sorocaba, eu descobri. Daí entrevistei a mulher, entrevistei o marido, também rendeu um outro prêmio. E a outra foi uma rebelião, a primeira rebelião na casa de Aparecidinha, né? Na cadeia pública de Aparecidinha, onde acabou morrendo um carcereiro na época. Essa história também é quando você furou a própria emissora local, entrou em rede? Como é que foi isso? Então, isso foi porque eu cheguei lá, tinha matado o carcereiro, o jornal nosso era das 9 às 11, e eu liguei na rádio e falei assim, ó, eu tô aqui com todas as informações, coloca eu ao vivo, né, que já morreu um carcereiro e tal. Daí, a pessoa que estava coordenando o jornalismo falou que não podia interromper a entrevista, que era para eu esperar, ficar ouvindo, e quando eu terminasse a entrevista, entrar o comercial, eu entrava depois do comercial.
Falei, tá bom, mas acho que estava faltando ainda mais uns 10, 15 minutos para terminar a entrevista. Eu resolvi ligar para a CBN São Paulo. Daí atendeu a coordenação lá da CBN São Paulo. Eu contei a história. Daí eles falaram, então nós vamos colocar você em rede. Não era Porque nem... esse fato já estava repercutindo em todas as emissoras de rádio e TV As do pessoas estado. já estavam sabendo, não estavam sabendo ainda, praticamente. Mas aí o que aconteceu? Na hora, ele falou que ia entrar em rede. Eu pensei que ia entrar só lá em São Paulo. Mas, na verdade, ele colocou em rede nacional. E na CBN, pelo que eu sei, até hoje funciona desse jeito. Quando fala que vai entrar em rede nacional, ele solta um bip. Né? Dentro de 60 segundos, formação de rede CBN. E vão soltando o bip. Daí quando termina Isso o só bip, para o operador ficar sabendo. só para o operador ficar sabendo. E quando termina, todas as emissoras da Rádio CBN que são afiliadas tem que parar o que estão fazendo no momento e entrar em rede nacional. E daí o que aconteceu? Eu acabei entrando em rede nacional e a Rádio CBN Sorocaba Clube foi obrigada a entrar. Daí eu lembro até hoje o que aconteceu também. Enquanto eu estava entrando em rede nacional, nesse momento eu comecei a olhar para cima, daí começou a chegar helicópteros da TV Bandeirantes, de rádios da capital paulista, porque eles não estavam sabendo ainda o que estava acontecendo. Então foi através do meu boletim em rede nacional que atraiu as outras emissoras de São Paulo para Sorocaba. Até agora, Pedro, a gente está falando só das boas matérias, do bom trabalho, que com certeza você fez muito. A gente vai chegar daqui a pouco aí à cobertura do presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, que tinha um sítio em Biúna, e você também chegou a cobrir várias vezes lá. Mas algum fato pitoresco, inusitado, que saiu do cotidiano, que foi divertido ou não, mas naquele momento aconteceu? É verdade que você chamou um determinado vereador em Sorocaba de Cabupi? Cabupi era um personagem de desenho animado, era um camelo do desenho animado, e o vereador era o Iabico. Você Isso. chamou ele de Cabupi, ao vivo no ar. Francisco Mocoia Bico. Uma coisa, outra coisa, né? O vereador reeleito inúmeras vezes. Outra vez foi nas eleições de 96, que ainda, eu acho que na época ainda não era urna eletrônica, eu acredito. Ou foi a primeira de urna eletrônica. E nós estávamos lá na cobertura, ainda no Recreativo Campestre. E o vereador passou e não veio na minha cabeça o nome do vereador, né? O vereador Iabico, né? Mas eu não tive dúvida na hora, que daí eu comecei a fazer entrevista ao vivo, aquele barulhão. Eu chamei ele de vereador Cabupi. Estou aqui ao lado do vereador Cabupi, reeleito, tal, um dos mais votados, e fez entrevista. Quem conhece o vereador Francisco Mocoia Bico, o japonês, né? Forte raiz japonesa, ele ainda, eu brincava com ele que ele fala de soquinho, né? E praticamente passou. Uma coisa no rádio que tem, que isso eu já percebi, você pode falar errado algumas vezes, o ouvinte, ele acredita que ele ouviu errado, não foi você que falou errado. Então você corrigia pior. Mas depois eu corrigi, no final eu corrigi. Na hora de encerrar a entrevista eu corrigi. Falei assim, estamos aqui. Ó. Então daí o ouvinte fica mais confuso. Será que eu vi mesmo de chamar de Cabupi? De Cabupi ou foi a Bico, né? E fica nessa questão. Outro fato, Pedro, de pitoresco, de inusitado? Ou uma reportagem que deu certo ou não deu certo? Eu vou falar minha primeira... Fui fazer cobertura de carnaval. 96 também. Bailes de carnaval na cidade de Sorocaba. Que era clássico isso. Clássico, Recreativo Campestre, Santana, Estrada. Entrava ao vivo. Entrava ao vivo, Ipanema Clube, né? Vários bailes de carnavais. Eu fui encarregado de fazer o Estrada, o Santana e o Clube União Recreativo no centro, que tinha ainda também.
Eles faziam o campestre, mas tinha lá o do centro. Na quarta noite, sexta, sábado, domingo, segunda. Na terça-feira, última noite de carnaval, né? Putz, você já tá... Cansado. Né? Eu tava lá no Santana, fiz a entrevista, entrei ao vivo e tal. Não, eu entrei ao vivo, e daí eu tinha que ir pro Estrada, ali no centro da cidade de Sorocaba, na Souza... como que é o nome daquela rua mesmo? Souza Pereira. Souza Pereira. Cheguei, saí do Santana, eu falei assim, pensei, irresponsável, né? Mas pensei assim, não vou lá no Estrada, não. Voltei para dentro do Santana, esperei trocar a música e fiz um boletim como se estivesse no Estrada. Entrevistei uma pessoa como se estivesse no Estrada. E daí fui embora para a rádio, para guardar a viatura e tal, e ir embora. Essa foi uma das também Para quem pitorescas. estava assim. ouvindo, eu tinha certeza que você tinha mudado de clube. Tinha mudado de clube, né? Dei um tempo de mais ou menos uns 20 minutos até chegar no centro da cidade de Sorocaba e depois entrei. E datas especiais? Existe a história de uma cobertura do almoço de Natal que não aconteceu? Não é almoço de Natal, teve uma cobertura que a gente foi fazer. Eu, Joel Robson, Arquimedes Neves era o técnico, o ex-prefeito Renato Amari, ele fez vários bailes em Sorocaba, ali no Pátio Cianê, onde é o shopping hoje, tinha a fábrica Cianê ali, e ele fazia o baile de aniversário da cidade. Era um evento, né? E resolvemos que a gente ia fazer uma transmissão ao vivo, com flashes de lá de dentro e tal, né? Aniversário da cidade de Sorocaba, 15 de agosto. Na época, como se fazia umas transmissões ao vivo, tanto de futebol como algumas assim, se pedia-se uma linha telefônica. Aí tá bom. Fizeram o pedido para a linha telefônica, né? Foi instalada a linha telefônica, né? Aí chegamos lá, eu, Joel Robson e Arquimedes Neves. Arquimedes Neves começou a procurar o ponto para ligar todo o equipamento, né? Onde está a linha telefônica? E vai, e vai, e vai. Daí pegamos e ligamos para a pessoa que tinha feito o pedido, né? Da empresa da telefônica para colocar a linha ali. Não, eu fiz o pedido. Eu fiz o pedido para o aniversário de Sorocaba. Só que o pedido que ele fez para o aniversário de Sorocaba era para o aniversário de Sorocaba, dia 15 de agosto. E não para o baile do aniversário de Sorocaba, que foi no dia 12. Né? Era um sábado o baile. Daí o que aconteceu? Tivemos que improvisar. Naquela época, a rádio tinha acabado de adquirir um celular. Né? Uma linha de celular. Eu falei, pensamos eu e o Joel Robson, o único jeito de fazer ao vivo com o celular enquanto durar a bateria do celular. E foi o que nós fizemos. Acho que nós conseguimos fazer uma transmissão de aproximadamente 1h30, 2 horas. Alguns flashes tal, até acabar a bateria do celular. E a cobertura de Fernando Henrique Cardoso, presidente da República? O presidente Fernando Henrique Cardoso vinha praticamente a maioria dos seus feriados no seu sítio localizado em Biúna. E os repórteres ficavam bem distante, né, do sítio dele. A primeira vez que eu fui, como eu conheço um pouco daquela região ali, eu sabia um caminho para chegar até o sítio, né? Até praticamente a porta do sítio. E eu fui indo. Peguei uma estradinha de terra lá, indo numa boa, tal, bem devagarzinho, tal. Eis que, de repente, surge na minha frente 2 soldados do exército, né? Daí eu me identifiquei tudo, mas eles pediram para eu voltar. Né? Ou seja, daqui ninguém passa. Daqui ninguém passa, só o pessoal mesmo que tinha que comprovar que tinha sítio na região lá, tal,
que passava. E nós ficávamos numa igrejinha. Era uma estrada de asfalto, daí tinha uma igrejinha e o caminho para o sítio. E todos os jornalistas ficavam ali. Daí o que acontecia? Nós ficávamos ali, fazendo a cobertura do... Daí o porta-voz da presidência, o assessor de imprensa vinha, falava, o Fernando Henrique hoje acordou, tomou café, recebeu a visita de alguém, falou no telefone com fulano, com ciclano e tal. Daí numa dessas, que foi na primeira vez, que foi no final de ano, que era Natal, todo mundo já tinha ido embora, né? E estávamos ali, né? Eu e a equipe da TV Globo, na época, da TV Aliança Paulista, né? A repórter era a Ana Paula Freire. Todo mundo já tinha ido embora. Eu peguei e falei assim, daqui não sai mais nada. Tava anoitecendo praticamente, 7 horas da noite, né? Aí eu falei, vou embora também, né? E é isso que eu tô... Como meu pai morava ali em Piedade, eu fui para casa dos meus pais, fiquei lá em Piedade, daí no outro dia eu voltaria, de manhã, né? Eis que eu tô lá, coloco no Bom Dia Brasil para escutar e tal. Eis que aparece Fernando Henrique Cardoso levando um panetone para a repórter Ana Paula Freire. A imagem sai até meio azulada, né? Porque não deu tempo de balancear as cores da câmera, né? O cinegrafista, né? E ele fala simplesmente só que só veio desejar um bom Natal para os brasileiros tal, e dar um panetone para ela. Daí teve outras coberturas, né? Também. Que daí teve uma vez que... Mas você entrou no Nacional várias vezes. Entrei várias vezes. Inclusive dentro do que a gente chama de quadros ou de programas de Franklin Martins, enfim, dentro da CBN. Dentro da CBN. Uma vez foi quando ele estava lá no sítio, daí ele foi pro helicóptero, né? Para ir embora. E ele não tinha conversado nada com ninguém durante os 4, que foi finados dessa vez. Os 4 dias que ele tinha ficado lá, ele foi com a dona Ruth Cardoso, a dona Ruth foi embora, não estava com os netos lá e tal. E ele não tinha conversado com ninguém. Daí daí chegou o helicóptero, a gente no barranco aqui, o helicóptero lá. Nosso colega, né, na época do Jornal Cruzeiro do Sul, Marcel Stefano, começa a gritar, vem falar com a gente, presidente. Ô, presidente, vem falar com a gente. Eis que Fernando Henrique resolve vir até o arame farpado, cerca de arame farpado. Daí foi uma correria, né? Porque daí cada um pegou seu equipamento, televisão, sai correndo, tal, posicionamento. Daí ele dá uma mini coletiva, né? Uma das repórteres, na época, acho que era da Record, da TV Record, chama o Fernando Henrique de prefeito. E o Fernando Henrique leva na boa. Ele fala assim, antes eu fosse prefeito, né? Praticamente isso, porque se ele fosse prefeito de Biúna... Quantidade de problemas iam ser muito menores do que presidente, né? E ele acabou dando entrevista. E nessa vez eu entrei também substituindo o Franklin Martins, né? Política em Foco chamava o bloco que ele tinha, né? Na CBN, e daí entrou Política em Foco com o Franklin Martins e o apresentador falou hoje com o repórter Pedro Guerra. Agora, fatos que de repente não aconteceu com você, mas você participava, você estava lá, a gente voltar na questão pitoresca, do inusitado, do alegre, do divertido, que jamais o médico vai falar que errou, um advogado fala que errou num processo, o médico nunca vai falar que errou numa cirurgia. Agora, o repórter muitas vezes tem essa, né? O erro do repórter ser uma façanha. Teve alguma façanha, alguma matéria que não era isso e aí teve que virar, ou não tinha nada a ver e você apurou, ou um colega que você viu acontecer? Uma matéria assim pitoresca, alguma matéria assim que eu tenha feito de diferente, assim, que foi de um jeito e de outro, eu não tô recordando assim. Teve várias assim que nem, tipo, ajudei vários colegas, né? Não só de rádio, como também do impresso na época. Eu lembro que uma vez o então presidente da Câmara, Oswaldo Duarte Filho,
ele não dava entrevista para o Cruzeiro. Porque foi na época que ele foi mais ou menos um presidente da Câmara biônico, né? Ele ficou no poder devido a uma liminar na justiça, né? Ele ficou como presidente da Câmara. E ele não dava entrevista para o Cruzeiro. Eu entrei na sala, não deixaram o repórter entrar, que era o José Jesus Vicente, né? Na hora que eu fiquei lá dentro, fiz a entrevista, tudo, na hora que eu saí, o Vicente estava lá ainda. Falei, Vicente, vem aqui que eu passo tudo para você. Eu passei. Toda a conversa que eu tive, a entrevista e tal, o Vicente foi anotando o mais importante que ele achava, né? E acabei, né, ajudando esse colega aí de jornalismo. E várias vezes de estar com algum outro colega. O rádio sempre saía na frente? O rádio sempre sai na frente. O rádio até hoje sai na frente, né? E hoje mais ainda, né? Porque antigamente você tinha apenas o mic, né? O rádio amador do carro ou o orelhão. Hoje com o celular, hoje o celular faz tudo, tira foto, grava, né? E você entra em qualquer... Que nem de repente acontecer alguma coisa aqui na Universidade de Sorocaba, a gente pode entrar ao vivo agora em qualquer emissora de rádio agora você quer lembrar uma... Agora lembrei uma boa também. Na época do apagão que teve no governo do Fernando Henrique Cardoso, eu morava ali perto da antiga cadeia pública, que fica na General Carneiro. Ficava ali. 2 quarteirões. Eu lembro que teve o apagão, na época no mesmo dia estava tendo um show da Rita Lee no Recreativo Campestre, né? Eu liguei no Recreativo Campestre, ninguém sentiu nada que tinha acontecido, porque o gerador caiu, o gerador funcionou, então ninguém tinha sabido que estava tendo um apagão no Brasil inteiro, né? Eu com uma vela da minha casa liguei em Furnas e em Ibiúna para ver se o problema era lá, não era, e me deu na cabeça, eu falei assim, puta, e a cadeia, como será que tá, né? Daí peguei uma lanterninha que tinha na minha casa, que eu andava dentro do Fusca, uma lanterna, né? E fui até 2 quarteirões até a delegacia da General Carneiro. É que aquilo que eu falo... A delegacia que também servia de cadeia. Era a cadeia pública que ficava atrás. Antes de ser construído o novo CDP, ali na Aparecidinha, a cadeia pública era ali. E o que aconteceu? Na hora que eu cheguei, a delegacia estava cercada de viaturas com os faróis ligados, para caso algum preso tentasse fugir, né? Outra também, que foi uma época que eu virei chefe de jornalismo, né, na Rádio CBN, uma história muito boa. Eu estava lá, escutei a sirene de fuga de preso tocar. Tá bom, daí eu cheguei na rádio, pedi para a repórter na época, ligar na cadeia pública para saber o que tinha acontecido. Daí eu liguei, daí ela ligou, daí eu falei, o que aconteceu? Ah, não aconteceu nada, foi só uma tentativa de fuga, né? Daí eu falei, fulana, pega o carro, vá até lá, ver o que aconteceu. Ah, eu vou ligar de novo. Daí ligou, conversou. Não fugiu ninguém, foi só uma tentativa de fuga, não sei o quê. Eu falei assim pra ela, e aquilo lá ficou na minha cabeça. Eu falei pra ela assim, viu, espero que amanhã não tenha nada nos jornais sobre essa tentativa de fuga que você, né? A tentativa de fuga foi manchete nos 2 jornais, né, Diário de Sorocaba e Jornal Cruzeiro do Sul, que não tinha fugido ninguém porque a polícia tinha descoberto um túnel. O túnel saía da cadeia pública, estava quase até na Avenida Afonso Vergueiro lá. Aconteceu, Pedro, que de você um dia, numa reportagem, ter sido confundido por bandido? Por um elemento de uma quadrilha? Como é que foi? Por elemento de uma quadrilha. Foi um assalto no Banco do Brasil da Avenida General Carneiro. Ficava ali na esquina da rua Ana Augusta, eu acho, com a General Carneiro. E daí teve o assalto. Eu cheguei, parei a viatura e tal. Parei o carro da rádio, né, que a gente chama de viatura. Parei e desci e fui vendo já o que estava acontecendo. E nisso, no Camburão,
né, no carro da polícia, já tinha um elemento lá, né? Como diz a linguagem, humilhante já dentro do camburão. Eu liguei na rádio, estava passando as informações e estava olhando dentro da viatura e falei assim, ó, chefe, já prenderam um. E na hora que eu falo, chefe, já prenderam um PM, policial militar, estava passando, me catou praticamente pelo pescoço. E no meu braço, já torcendo meu braço para trás, né? E eu peguei e falei, ele falou assim, quem que é seu chefe? Como que já prenderam um? Para quem você está passando as informações? Nisso eu estava com um estagiário. O estagiário, coitado, ficou branco. O estagiário pegou o celular da minha mão e começou a continuar a falar, estão prendendo o Pedro, não sei o quê. Daí eu falei, calma, policial, a minha credencial está no bolso, né? Eu vou peguei a credencial e falei assim, eu sou repórter da Rádio CBN Clube e tal, e eu estava passando a informação para o meu chefe de redação lá na rádio, que já tinham prendendo um. Então você esteja preso. Quase esteja preso, né? Quase que fui. E a história do almoço de Natal que convidaram você para uma pauta especial em Itapetininga? Essa pauta foi demais, né? Estava de folga, né? Resolvi passar na rádio, na Washington Luiz, na CBN, para ver os amigos que estavam trabalhando, né? No dia do Natal? No dia do Natal, era Sim. Véspera de Natal, 24 de... Soldado no quartel quer serviço. Eis que daí a rádio CBN de São Paulo liga dizendo que estava tendo uma rebelião na penitenciária de Itapetininga e era para quem estava lá ir para Itapetininga. Daí tá bom, né? Eis que daí o digníssimo coordenador Fernando Negrão Duarte, ele não me convida, ele me convoca para ir junto, né? Daí fomos os dois juntos. O Fernando estava a caráter como delegado, um paletó preto, né? E eu a caráter óculos Ray-Ban. Óculos Ray-Ban e eu de repórter mesmo, camiseta, né? Radinho o gravador da CBN e tal. Lembro até hoje uma das imagens que tinha um carcereiro amarrado a um botijão de gás. E o preso ficava batendo na válvula, né? Tá. Vou explodir esse cara. Tá. Daí deixaram entrar, os jornalistas não, mas deixaram entrar, tipo, juiz, delegado que estava lá, para dentro da cadeia. Eis que Fernando Negrão Duarte foi confundindo com o delegado. Entrou. Ele ficou lá dentro, eu fiquei pro lado de fora. Eu lembro que daí nós fizemos a reportagem, foi para a Rádio CBN em São Paulo, tudo. E depois, na volta, tivemos não foi nem almoço, foi jantar, né, de Natal na casa da sua família. Exatamente. Você viu que o coordenador não era de tudo ruim. Pedro, estamos chegando ao final. Futuro do rádio. Todo mundo fala que o rádio vai acabar, né? Isso lá, quando surgiu a televisão, todo mundo falava que o rádio ia acabar. Agora surgiu a internet, todo mundo fala que o rádio vai acabar. E o rádio não acaba, né? A internet, na verdade, agregou, porque hoje todas as rádios praticamente, todos os celulares, primeiro os celulares têm rádio. FM, não tem AM, que a AM já está migrando também, né? E tem rádio. E agora tem os aplicativos das rádios, né? Nos celulares. Que além disso, você pode até determinados veículos, carro, se você não tem um rádio no carro, né, para você ouvir, você pode espelhar esse aplicativo um determinado carro que você tenha, né? De repente, se o seu carro é mais moderno, alguma coisa assim, que hoje todo mundo vem, né, com coisa, você pode espelhar. Então, o rádio praticamente não vai acabar. Se a gente estiver fazendo... Vamos fazer um exercício de futurologia.
Daqui a 100 anos a gente não vai mais estar aqui, mas estarão comemorando, quem sabe, os 200 anos do rádio no Brasil. E alguém vai estar escutando, vendo esse material. Qual é o futuro do rádio daqui a 100 anos? Alta tecnologia, né? Eu acredito que, de repente... Estaremos em outros mundos? Tá. O exercício bom é o filme De Volta para o Futuro, né? Que às vezes as pessoas pegam e falam o que aconteceu, que foi mostrado no filme De Volta para o Futuro, e o que não aconteceu, né? Quem imaginava hoje que você ia fazer a chamada de vídeo, né? Com o celular? Lá há 30 O rádio anos. com imagem. O rádio com imagem. Hoje o rádio tem imagem, né? Que as pessoas transmitem os programas de rádio pelas redes sociais, né? Eu lembro que uma vez, não lembro que emissora, né? Que foi, eu sei que ela é de São Paulo. O locutor chegou, né? Calor, tal. Resolveu ficar só de cueca no estúdio. Ninguém tá vendo? Ninguém tá vendo, tô aqui de cueca, tal, não sei o que, é isso que toca o telefone. Na hora que ele já tinha... O cara fala, viu, melhor você colocar a calça aí. Viu, mas ninguém tá vendo, não. Agora todo mundo tá vendo que nós estamos transmitindo. Diz a lenda que esse locutor é de Sorocaba. Então, não sei. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Mas então é isso. Eu acho que isso vai ser alta tecnologia, né? Se hoje você, de repente, uma pessoa só, como já acontece, né? Quando nas redes sociais, alguma coisa assim, tem gente fazendo sozinho uma programação de rádio, alguma coisa assim, né? Rádio web. Rádio web. E todo mundo falava em rádio segmentada na minha época, lá na década de 90 e tal. Hoje existe ainda, né? A gente tem as rádios só de jornalismo. Hoje mais é aquela rádio que só toca sertanejo, aquela rádio que só toca MPB, aquela que tem um público diferenciado, né? Agora, eu acho assim, como qualquer meio de comunicação, hoje é você trazer, como é trazer o leitor para o jornal e o ouvinte para a rádio, o jovem, né? Por isso que eu acho que a internet é importante nessa questão, porque o jovem hoje é só aqui, né? A geração polegar, todo mundo fala, tac, 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 tac. Então, aí, agora lá na frente, de repente, um rádio num fone de ouvido só, pegando, de repente, você não vai nem precisar mais de nada, de repente você vai estar andando e... Falando de antena. De antena, vai estar pegando no fone de ouvido a rádio que você quer mais ouvir e tal. Eu acredito nessa é mais tecnologia, mas sempre precisando de nós. Os radialistas, os jornalistas, os comunicadores, a pessoa humana ali, porque a gente sabe que... meu pai tinha uma frase que era massa. Meu pai era técnico mecânico, chefe da oficina mecânica na Votorantim. Ele falava assim, a melhor coisa é lidar com máquina. Né? A peça quebrou, você vai lá, tira, ela não reclama. Mas você precisa do humano para pôr aquela peça para reclamar, para ela funcionar. Então sempre vai precisar do jornalista, do radialista, do comunicador na rádio. Essas são também as suas considerações finais? Sim, minhas considerações finais. Queria agradecer aí o convite, né, para falar sobre os 100 anos, né? Eu que estou praticamente tenho fazendo as contas mais ou menos 27 anos de profissão, né? Juntando rádio, impresso, né? Mas passei por emissoras de Sorocaba, como a primeira foi a CBN Clube, depois a Rádio Cruzeiro FM, né? Foram as duas rádios que eu passei. Também passei pela uma rádio web, a Rádio 365, né? Participações em inúmeras rádios, Jovem Pan, Ipanema, na Band, cobertura de eleições como convidado. A rádio é um bichinho que, quando pega, fica, não. Esse foi o radialista, jornalista Pedro Luiz Guerra. Pedro Guerra, aqui no nosso programa especial de 100 anos de rádio no Brasil, falando das curiosidades
de Sorocaba e da região.